pelo acolhimento. E quando a gente chama de tio Edilton, tá? Na convivência fraterna, a gente chama de tio Edilton. Quando o tio Edilton, doutor Edilton, nos convidou para partilhar dessa forma sempre generosa que ele faz, de nunca estar sozinho em destaque, sempre compartilhando dessas oportunidades com alguns de nós que temos a honra. Eu assistia muito, que está do meu lado direito, e era o único que conseguia não me fazer dormir. Então eu espero que eu consiga ser para você o que ele foi para mim na minha infância. Mas, voltando ao tema, eu sempre ficava muito curioso para entender por que espírita falava tanto em autoiluminação e autodescobrimento. E da infância até agora, pós 30 anos, quase 40, eu ainda me questiono a quantidade de obras escritas falando sobre este tal autodescobrimento, essa necessidade que nós temos de nos encontrar, de entender quem de fato nós somos, para reduzir os nossos problemas de saúde, reduzir os nossos problemas de convivência, para que a gente deixe de ansiedade de tentar entender o que foi em outra encarnação, porque é um alvoroço danado no ambiente espiritualista. A pessoa, assim que se convence da possibilidade de ter tido outras vidas, pronto, qualquer sinalzinho, rapaz, olha, fulano de tal, com certeza, fiz muito mal para ele em outra vida, não larga do meu pé. Cicrano tem uma antipatia gratuita, com certeza aconteceu alguma coisa, e a gente se esquece que nós estamos vivendo nesta vida, e com o benefício do esquecimento, para conseguir dar conta dessa convivência, com as ferramentas que a gente tem aqui e agora. Né? Então, esse devagar, essa volta no tempo minha, no tempo de infância, no período de infância, em relação a essa temática da autoiluminação, me fez lembrar de muitos personagens do ambiente espírita ou não, de muitas pessoas com as quais eu convivi, muita gente mais velha ou mais jovem, pessoas assistidas lá nos trabalhos que a gente desenvolve na Mansão do Caminho, evangelizando, os idosos atendidos na Caravana Alta de Souza, ou no grupo de ação comunitária, e refletindo sobre o assunto, claro, à luz do pensamento do Espírito Marco Cristo, no livro Diretrizes para uma Vida Feliz, em um dos pontos ele nos adverte de forma muito contundente. Ele diz o seguinte: às vezes nós, quando achamos que somos já bastante iluminados, porque temos a oportunidade de assistir alguém, em um determinado momento começamos a perceber que estamos falando, mas não estamos sendo entendidos ou ouvidos. Ou melhor, aquilo que nós estamos falando não nos convence. E muitas dessas vezes a gente percebe que a gente está tentando iluminar quem já está iluminado. Pode parecer confuso, mas ele também dá um exemplo muito interessante. Oportunamente nós sentamos para conversar com alguém e temos aí, às vezes, uma tarde, 10 minutos, 2 minutos de diálogo com uma pessoa que fala maravilhosamente bem sobre tudo. A pessoa tem argumento para tudo. A pessoa sabe de física, de química, sabe falar sobre a situação da política. A pessoa destrinchou o Pentateuco kardeciano, domina todas as obras da série psicológica de Joana de Ângeles. Se alguém toma um corte, sabe como suturar, ou como diria meu irmão caçula, consegue trocar um pneu a mexer com a amarração de nó de marinheiro. Faz de tudo um pouco. Só que no fundo, todo esse conteúdo não te ilumina. Você percebe muitas vezes pessoas cheias de conhecimento, mas que não conseguem transmitir sem abrir a boca. Aliás, o próprio Edilton, num diálogo há aproximadamente 2 semanas, recordou de uma passagem de Francisco de Assis em que dizia da importância de divulgar o Evangelho. E nessa divulgação, se necessário, a gente usasse palavras. Porque aquele que se deixou inebriar de fato
pelo conteúdo do Evangelho, aquele que de fato sabe, normalmente não precisa falar. Ou quando fala, fala bem pouco. Uma excelente lição, inclusive, para quem faz palestras. Então, dentre essas reflexões da diferença entre saber e ser, e dominar-se, conhecer-se, há um abismo enorme. Porque, normalmente, aqueles que sabem muito tendem a falir mais facilmente. Justamente quem se dedica a devorar livros, a dominar a internet, dominar os recursos tecnológicos, normalmente tendem a falir com maior probabilidade. E isso às vezes, e olha o às vezes em caixa alta, é muito comum de acontecer com pessoas mais experientes, mais idosas. Pessoas que vivem uma vida inteira transportando uma ideia e que chegam num determinado momento da vida, sofrem uma daquelas rasteiras de aprendizado. Olha para trás e diz, mas eu passei 50, 60 anos da minha vida levando isso adiante. Felizes dos que têm capacidade de, se com 5, com 10, com 9 anos ou com 90, como Divaldo Franco, tem a sabedoria de olhar para trás e dizer, tudo bem, mas já que agora eu sei, antigamente eu tinha noção, já que agora eu sei, com critério, eu vou passar a fazer diferente e eu vou me reinventar. Só que quando nós falamos em autoiluminação, quando nós falamos no uso adequado da sabedoria, do conhecimento, e quando estamos num ambiente espírita, citando pessoas mais velhas, não tem como esquecer de Allan Kardec. Aos 52 anos de idade, um amigo o convida, ele, escritor renomado, aprendiz dos melhores de Pestalozzi, um homem que visitou o Palácio Imperial na França com uma proposta de renovação do ensino em todo o país, no país francês. Este homem, acima dos 50 anos, foi convidado por um amigo para conhecer uma coisa que ele não fazia ideia, que eram os fenômenos magnéticos das mesas girantes. Só que ele não foi como qualquer pessoa foi lá. Ele não foi lá simplesmente por um mero motivo de curiosidade. Tinha, claro, curiosidade. Mas ele foi com a sabedoria de alguém que sentiu que naquele instante algo de muito diferente ia acontecer. E chegando lá, e depois de algumas visitas, se dirigiu ao amigo Fortier e disse, olha, estou convencido de que existe um princípio inteligente agindo sobre essas mesas. E isso é algo mais. Mas eu vou voltar para cá, porque eu não vou contar a história de Allan Kardec. Ele tinha 50 anos. Se a gente se transportar lá para os anos 1800, que é a era em que ele viveu, a expectativa de vida com 50 anos era muita coisa, a expectativa de vida. Hoje em dia as pessoas vivem, né, um pouco mais com os avanços tecnológicos, né, da ciência, da medicina, da farmácia, mas com 50 anos, muita gente já estava usando aquela frase ranzinza. Aprendi até agora, estou velho, você vai querer me ensinar depois dos 50? Naquele instante, ele teria 15 anos para mudar as nossas vidas. Então, um dos princípios da autoiluminação é a capacidade de se reinventar. Se não estamos decididos, a gente vai continuar pegando a série psicológica de Joana de Ângeles, inúmeras obras outras que tratam sobre a iluminação interior, sobre o autodescobrimento. Vamos ler, devorar, marcar com marcador de texto, fazer anotação, criar um livro do lado, quase igual, transcrevendo com as nossas palavras, mas nós não sairemos do lugar se não tivermos vontade.
se não percebermos que não somos aqueles apenas que estamos presos a esta matéria, mas que somos espíritos capazes de crescer a qualquer momento, nem que comecemos hoje e desencarnemos amanhã. Aliás, para algumas pessoas que se dedicaram à biografia, a escrever sobre a biografia de Kardec, uma das grandes surpresas é que ele teve apenas 15 anos e ele fez um absurdo. Ele fez um absurdo em 15 anos. Ele se dedicou integralmente, padecendo de dificuldade financeira, da traição de amigos, ficando isolado, tendo por sorte a grande companheira que foi a Amélie Goudet. Mas, Felipe, você está falando aí de Kardec a todo instante, falando de autoiluminação, falando dessa capacidade de se reinventar. Não tem como a gente não lembrar quem teve a grata oportunidade de ler Paulo e Estevão. Quem não teve, eu sinto muito, aproveite antes de desencarnar para dar uma folheada pelo menos. Paulo e Estevão, romance espírita, eu até tenho restrições de chamar de romance. Para mim é um livro de história patenteado, tá? Mas como se convém chamar, romance espírita, narrado pelo espírito Emmanuel, pela pena aí de Chico Xavier. E um dos personagens mais singelos, que viria a se chamar depois Estevão, mas que era o jovem Gesiel. Gesiel era um simples rapaz, um rapaz qualquer, um anônimo, que vivia num ambiente de transição semelhante a esse que nós vivemos agora, onde a gente questiona determinadas leis que funcionam, outras que não funcionam, e que bate de frente com quem está no poder. À época, o pai dele foi alvo de vários açoites, várias dificuldades, até que o açoite se converteu no açoite físico. E eu vou ser muito breve. O pai que o ensinou a ser um homem dedicado à lei e à religião, e ele se transformou, no momento de cólera, decidiu ir de encontro à lei. E ele, com a sua sabedoria juvenil, a todo instante, muito sereno, dizia: meu pai, mas o que somos nós senão instrumentos de Deus? E mesmo não professando uma doutrina espiritualista, ele entregava a transcendência, a oportunidade da justiça. Quer dizer, ele não enxergava a justiça com as leis dos homens, mas ele tinha tanta convicção naquele Deus que ele professava, que por mais que doesse na carne, por mais que doesse às vistas ver aquele pai ensanguentado à sua frente, ele não conseguia ter qualquer tipo de impulso contrário àquilo. Quem lê vai perceber que em vários outros capítulos desta obra e da vida desse jovem, ele foi submetido aos mais graves açoites, até que, apedrejado, morreu sob o comando do próprio cunhado. Que eu também não vou dizer quem é, só para deixar o rostinho e a curiosidade. Esse jovem escreveria uma página importantíssima para a história do cristianismo, porque foi daqueles fiéis a Jesus Cristo sem sequer conhecê-lo. Transportou a doutrina de Jesus, acolheu feridos, sobretudo os leprosos que à época eram colocados à margem da sociedade, como até pouco tempo, não faz muito tempo que eles foram reintegrados oficialmente. Portanto, Gesiel é destes exemplos de seres que se permitiram a autoiluminação. Felipe, você citou então dois exemplos bem diferentes. Exemplo de um cientista, que é Allan Kardec, e de um jovem simples da época pós-Jesus, logo depois. Esses dois personagens foram escolhidos justamente para que a gente perceba que não existe um método para iluminar-se. A autoiluminação, a transformação íntima, ela não se dá com o mergulhar da nossa cabeça na água, nessa conversão que atende aos olhos e que molha a cabeça.
ela se dá sob a convicção daquilo que nós desejamos nos transformar. E essa convicção depende da vontade. Como diria o espírito Marco Prisco, absorver conteúdo qualquer de nós é capaz. Mas chegar em casa, deparar-se com um filho vivendo, padecendo de algo que é muito comum na sociedade moderna, que é do vício da droga, e perceber que este filho depende dele, mas que a transformação dele também depende da minha transformação, da ocupação do meu tempo com a melhora, com o abandono dos meus vícios, com o abandono das minhas manias, com o abandono das minhas chatices, das minhas posses. Esse exemplo fatalmente interferirá na vida deste meu filho, na vida desse parente, de um esposo ou de uma esposa alcoólatra, de uma pessoa que vive, hoje, muito comum, pessoas que vivem de grande dificuldade com câncer, Quem hoje não tem um parente na família, nem que seja em segundo grau, que não tenha vivenciado ou experimentado um problema com câncer, é uma das coisas mais comuns atualmente. Aliás, eu brinco dizendo que na minha família é muito... nós temos 3 casos de mulheres, das mulheres da geração da minha mãe, com câncer de mama, e as 3 Vivinhas da Silva. Uma, tá vendo a senhora? Uma com 21 anos, que viveu a fase mais difícil do câncer de mama, teve que fazer mastectomia total, a cirurgia, a retirada da mama. Mas descobriram as 3 ao longo da sua jornada de que a doença estava no corpo, mas a salvação estava na mente, na dedicação à vida íntima, na mudança de postura, na mudança de hábitos, na forma diferente de enxergar a vida. Portanto, auto-iluminar-se não é ocupar-se com a vida dos outros, ou ocupar-se em excesso com aquilo que eu preciso mostrar que posso ou que tenho. Auto-iluminar-se é fazer um pacto consigo mesmo. É dizer para si aquilo que eu desejo conquistar. Estabelecer metas sem conflito. Olhar para frente e lembrar que acima de nós existe um Pai que nunca nos desampara. Nunca. Mas que aguarda que cada um de nós tome da sua charrua e siga. Que se dedique. Que coloque de fato em prática aquilo que se propôs. Eu agora posso falar não? Tá bom? Eu sabia que ele ia fazer isso. Então, eu queria entregar a fala agora. Me recordei, inclusive usei esse exemplo no último final de semana numa outra palestra. Me recordei de uma tia da Mansão do Caminho, que a gente no egoísmo diz assim, infelizmente não está mais entre nós, mas é daquelas tias anônimas, é daquelas figuras que, como a gente brinca dizendo, seguravam na alça do caixão, aquelas que suavam sangue, que se dedicaram por muitos anos na condução e na criação de muitas daqueles jovens e crianças, assim como ele foi também pai substituto, ela foi mãe substituta, essa tia Maria. E todas as vezes em que eu vejo alguém, ou que eu mesmo, num momento de ira, de cólera, de imaturidade, de achar que deveria ter sido reconhecido no ambiente de trabalho, ou na relação doméstica de casa, ou familiar de outro gênero, toda vez que eu estou muito chateado, porque eu ouvi algum desaforo que eu considerei injusto, eu me lembro de uma frase de tia Maria, que eu acabei aprendendo com a Edilta e depois convivendo com ela, ri muito ouvindo isso. Toda vez que alguém chegava muito cheio de autoridade, cheio de moral, cheio de certeza, desfazendo da certeza de outra pessoa na frente dela, ela batia no ombro assim, baixinho e dizia, deixe, meu filho, deixe, vamos dar razão a quem não tem, porque quem já tem não precisa, meu filho. Auto-iluminar-se passa pela convicção daquilo que você pensa. Mas não basta ter argumento. Não basta ter argumento. Porque senão, como disse Marco Prisco,
nós voltaríamos para aquela realidade. É como se, por exemplo, uma pessoa mais jovem chegasse para uma pessoa mais experiente e começasse a tentar contra-argumentar. E essa pessoa mais experiente acreditasse o seguinte: vai, meu filho, fique falando aí. Sem permitir-se ter um senso crítico, ter uma ideia, né? Bom, deixa eu ver realmente se a pessoa está falando. Mas se eu percebo que o que a pessoa está tentando é só me atingir, aí eu vou para o lado de Tia Maria e digo assim: ô meu irmão, que Jesus tenha compaixão de você. Porque a minha paz você não vai tirar, porque a minha paz é minha, você só vai tirar a solidariedade. E nos desafios, eu citei agora há pouco a questão das drogas na família, né, que tem sido cada vez mais difíceis, e a gente roda e cai nesse tema. Os desafios em família têm sido tão grandes que as pessoas já há algumas décadas têm se dado ao trabalho de dizer que a instituição família vem se deteriorando, enfim, é uma instituição falida, não funciona mais, enfim, as pessoas têm equivocadamente apostado e investido nisso. E costumeiramente, no atendimento a pessoas que chegam à atividade na casa espírita, às vezes no corredor, eu acho que eu não sou o único que às vezes é pego por alguém que começa a conversar com você e você se pergunta assim: por que eu? Nessas horas eu lembro de Valdo contando que Joana de Ângeles diz que quando o trabalhador está de fato credenciado a prestar o serviço do bem, ele tem o nome escrito nas estrelas, né? Para que quando a pessoa dirige o olhar, ela consiga pedir o auxílio e visualizar aonde pedir o socorro. Então, costumeiramente, a pessoa chega e começa a falar da dificuldade dela. Qual é a nossa primeira reação? Meu Deus, que ser humano sofrido, que dificuldade. Nossa, é a sensação de compaixão, né? Algumas pessoas equivocadamente sentem pena, sem lembrar que também tem seus desafios em casa, e é um sentimento equivocado. E aí, aos poucos, a pessoa começa a contar mais. E aí ela começa a contar mais detalhes. E aí ela começa a deixar transparecer que algumas dificuldades, de fato, são daquele parente. Mas ela começa a perceber a quem é que entrega o combustível para o parente desestabilizar a estrutura da casa. Então, se nós percebermos bem, quem somos nós hoje dentro da nossa residência? Quem somos nós dentro do ambiente de trabalho, do ambiente profissional, onde passamos, inclusive, alguns de nós, mais tempo do que com a nossa própria família? Será que nós somos aquele que dá o combustível? Em que alguém chega falando uma maledicência do outro, bom, como é do outro? Aí eu dou corda. Mas se eu passo no corredor e ouço alguém falando de mim, aí não pode, porque está falando por trás. Mas do outro eu posso falar, né? Não, porque eu não estou falando mal, não. Eu apenas estou pontuando. Eu apenas estou fazendo um comentário construtivo. É para ajudar. Para ajudar quem está ausente, ajudar com crítica destrutiva. Da mesma forma dentro de casa. Às vezes o parente está com uma dificuldade e a gente não consegue dizer outra coisa para ele do que: você precisa ir para o centro, porque eu vou para o meu centro, venho leve, aí chego em casa e essa perturbação de novo. Eu já ouvi várias vezes, inclusive às vezes a gente é convidado para ir no evangelho, no culto do lado de algum confrade e tal, aí começa bem, o evangelho está tudo bem e tal, aí cai aquele ácido ali. Não, mas você está aí falando assim, mas quando acontece não é bem assim não. Porque eu te chamo para ir no centro e você não vai. Às vezes você fica numa saia justa, né? Meu Deus, isso é uma briga de família, você presente aqui. A pessoa não podia me poupar dessa situação. Uma pessoa auto-iluminada, uma pessoa que está buscando transformar-se, está realmente ocupada em tentar dirigir a vida do outro, se ela sequer vem aprendendo que ela está descobrindo como é que dirige a própria vida. Portanto, eis aqui, nessa primeira parte, a nossa primeira proposta da noite. Aliás, sob a inspiração, inclusive, de uma palestra que assisti há pouco tempo do Haroldo Dutra Dias, em que ele fazia a seguinte reflexão: amar ao próximo como a si mesmo. Bom, para amar a alguém, eu preciso ter um parâmetro.
Se eu ainda não consigo me amar, porque eu ainda não me conheço, porque eu ainda não consigo iluminar a mim mesmo, como é que eu consigo fazer isso para o outro? Portanto, não nos enganemos que estar o tempo todo ocupado fazendo tudo pelo nosso filho, ou pelo nosso esposo, ou pela nossa esposa, fazendo sempre pelo outro e reclamando e resmungando o tempo todo, pode não ser caridade. E a frustração de descobrir isso pode ser penosa. Portanto, é muito importante que antes de entregar, cuidemos melhor do produto que nós queremos oferecer para o nosso próximo. Se queremos enaltecer a nossa presença na casa espírita, então que levemos para casa o fruto do equilíbrio. Aliás, assim que eu entrei, vi escrito ali: só entende o valor do silêncio quem tem necessidade de calar para ouvir a si mesmo. O que temos feito em relação a isso? Falado a todo instante, de modo que a gente não consiga entender sequer o que falou, porque estamos repetindo como papagaios. Então, não nos esqueçamos disso. Eu posso amar o meu próximo, sim. Eu posso ter a minha vida dedicada à casa espírita, devo. Eu devo viver em harmonia, auxiliando sempre o meu próximo, com certeza. Mas sem tomar conta daquilo que primeiro eu tenho de dar conta, será quase impossível. Será possivelmente uma perda de tempo e uma perda de oportunidade de entregar um produto muito melhor burilado, muito melhor acarinhado, com a marca do cristianismo, a marca verdadeira do cristianismo, não da imposição de um conteúdo. Muita paz para todos.